Bem-vindo à Escola de Fundamentos. E a gente já falou sobre a importância da cruz, a gente já falou sobre a queda do homem. Então, a pergunta que fica na nossa mente que a gente precisa fazer é: por que a gente então precisa de um substituto? Porque a gente entende que Jesus Cristo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Isso a gente entende porque a gente já está 2024 anos depois daquilo que foi feito. Mas por que a gente precisa disso? O que a Bíblia tem a falar acerca disso? Olha só, 1 Pedro capítulo 2, no verso 24, diz assim: carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Você consegue ver aqui que o apóstolo Pedro, ele traz um pouco da substituição. O pecado que era nosso foi levado sobre Jesus. A dor que era nossa foi levada por Jesus. A enfermidade que era nossa foi levada sobre Jesus. Posso continuar? A morte que era nossa foi levada sobre Jesus. A miséria que era nossa foi levada sobre Jesus. Jesus é o nosso substituto legal. Na cruz do Calvário, ele foi o nosso substituto legal. O substituto legal da raça humana. Qual era o problema, gente, que a gente via? Que no Antigo Testamento a gente consegue ver isso, e o apóstolo Paulo traz isso em Romanos capítulo 3, olha só. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Porque toda a raça humana, gente, está num local de total separação de Deus. Toda pessoa que nasce, ela já nasce separada de Deus. A Bíblia traz esse relato, ela chama essas pessoas que estão afastadas de Deus de filhos da desobediência, filhos da ira, filhos do diabo, inimigos de Deus, não tendo esperança. Meu Deus! Pessoas que andam nesse mundo que não têm esperança. Mas olha só, a Bíblia revela que todos pecaram, que ninguém é justo e que todos merecem julgamento. Isso antes da obra consumada de Jesus. É claro, antes de receber a Jesus. A gente precisa sempre trazer esse paralelo para que a gente não fique na nossa cabeça: ah, mas hoje eu aceitei Jesus, mas eu sou um santo pecador. A gente já viu isso na nossa matéria falando sobre somos família de Deus. O que aconteceu dentro de nós? A nossa mudança de identidade. Mas é importante a gente trazer isso à tona para que você entenda que sem Deus não há justo. Sem Deus, todos merecem julgamento, gente. E qual foi o plano de Deus? Vamos só reiterar isso. Qual foi o plano de Deus para a nossa vida? O plano, então, era encontrar um substituto para morrer no nosso lugar. Por que um homem não poderia fazer? Porque o homem é falho. Porque o homem, em algum momento, iria pecar. Precisava ser uma pessoa sem pecado para poder levar o pecado de toda a humanidade. E não é interessante que Jesus, a Bíblia diz que ele não se tornou um pecador na cruz. A Bíblia diz que ele se tornou o próprio pecado. Porque ele levou sobre si a natureza ele não levou os nossos erros como atos. Ele levou a natureza do pecado sobre nós. Meu Deus, a redenção que Jesus trouxe na cruz do Calvário, ela é demais. Quando a gente olha para o plano, a gente vê que não havia ninguém qualificado. E aí, como eu falei, Deus sempre traz a solução. Qual era a solução? Deus mesmo viria para morrer no nosso lugar. Deus, perfeito, totalmente santo, totalmente justo, morreria no nosso lugar. Filipenses capítulo 2, verso 5, verso 8, nos lembra isso. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus se tornou o nosso substituto. Deus se tornou o substituto. Para isso, ele precisava fazer de maneira legal. Para isso, ele precisava se tornar homem. E por isso a gente vê que Deus era 100% homem, 100% Deus. Por quê? Porque ele continuava sendo Deus, revestido de forma humana.
E revestido de forma humana, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha que estar sujeito. Imagina isso, gente. O Deus que vive fora do tempo tem que estar sujeito ao tempo. Quando ele toma essa atitude, gente, ele toma uma atitude pensada. Jesus toma uma atitude pensada. Ele entende que ele precisava estar sujeito ao tempo para poder fazer o que ele precisava fazer. E você vê isso ao longo da história. Que Jesus não aparece como neném e daqui a pouco ele está com 33 anos, morrendo na cruz. Passou-se 33 anos. Ele estava sujeito ao tempo. Ele estava sujeito ao clima, ele estava sujeito às suas condições fisiológicas. Você lembra que no deserto Jesus teve fome? Então ele abre mão de agir como Deus em todos os eventos da sua humanidade. Você entende isso? Ele era Deus, 100% Deus, santo, justo, perfeito, mas ele precisava passar como homem. Por quê? Para ser nosso substituto legal. Você lembra que nós falamos que Adão era o representante legal da raça humana? Jesus, então, precisava vir como homem para se tornar o representante legal da raça humana, de novo ser espiritual que seria criado. Então é muito importante a gente entender isso. Olha só o que diz lá em Isaías capítulo 53. Diz: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Coitadinho dele. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Vê que a iniquidade era nossa. Vê que a transgressão era nossa. Mas ele levou sobre si o castigo. O castigo das nossas transgressões, o castigo da nossa rebeldia. A palavra transgressão significa rebeldia. A palavra iniquidade aqui tem a ver com uma antiga natureza, com uma natureza totalmente imersa no pecado. Jesus levou o castigo disso. Jesus foi esmagado por causa da nossa natureza do pecado. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ser justiça de Deus hoje. Ele foi o nosso substituto. Ele viveu uma vida perfeita e assim foi capaz de nos representar diante de Deus, unindo mais uma vez o homem com Deus. Então, gente, a cruz é o lugar onde o amor e a justiça se encontram. O julgamento justo de Deus exigiu a pena de morte pelo pecado, o derramamento de sangue. Mas o amor de Deus atendeu às suas próprias exigências e Jesus, o Filho de Deus, morreu como nosso substituto. Então, gente, é muito importante você entender que na cruz do Calvário, Jesus foi o seu substituto, foi o substituto da raça humana. E agora, por conta disso, as pessoas podem se achegar a Deus, se arrependerem, entregarem sua vida para Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo já pagou o preço. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.